Pessoal, dando sequência e voltando então aqui para a parte final das nossas discussões a respeito das ondas, desse caderno. Então, o exercício 3 diz o seguinte: ó, o sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque a trepidação e ruído quando a passagem de um veículo sobre ele, alertando por uma situação atípica à frente, como obras, pedágio, travessia de pedestre. Né? Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras. O legal é que a bicicleta não tem suspensão, né? E aí eu estava descendo a serra domingo, depois no final da serra de Botucatu, tem vários sonorizadores ali, né? A hora que eu olhei no velocímetro da bicicleta, estava 70 por hora chegando no negocinho. Só deu tempo de querer puxar a bicicleta para cima, assim, e passar. Mas ainda bem que deu tempo. Né? Ao passar, tal, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade escalar constante de 108 km por hora sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência de vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem desse sonorizador é mais próxima de quanto? Quando ele fala aqui, a resposta é tudo em hertz. Hertz é 1 hertz seria 1 por segundo. Então, eu tenho que trabalhar com as unidades de velocidade em alguma coisa por segundo. Ele disse ali ó, que a velocidade do veículo é de 108 km por hora. Então, você divide por 3,6 e transforma isso aqui em metro por segundo, que dá 30 metros por segundo. Ele disse também que a distância entre eles ali, o nosso ΔS, é de 8 centímetros. 8 centímetros ou 8 vezes 10 a menos 2 metros. Como ele quer que eu encontre a frequência, então eu vou usar aqui, né? Ó, V. O ΔS aqui, ele vai coincidir nesse caso com o comprimento de onda produzido. Né? Então, eu vou usar lá V igual a lambda F. V é igual a lambda vezes F. A velocidade vale 30. O comprimento de onda, 8 vezes 10 a menos 2. E eu já encontro a frequência. Então, 30 dividido por 8. Opa, 30 dividido por 8 vezes 10 a menos 2 é igual a frequência. Então, a frequência, 30 dividido por 8 dá 3,75. E eu jogo 10 a menos 2 para cima, trocando o sinal. Então, é 3,75 vezes 10 ao quadrado hertz, ou 375 hertz. E isso se encontra aqui na letra C de chato. O negocinho chato que tem na estrada. Legal quando você dormir, só para acordar você. Né? Perfeito? Então, essa aí foi a nossa questão de número. Então, povo, olha lá, ó, questão 4 diz o seguinte: uma corda elástica está inicialmente em repouso na horizontal, com uma das suas extremidades presa a uma parede e a outra segura por uma pessoa. Essa pessoa começa a oscilar sua mão verticalmente e depois de 1,75 segundos, o perfil da corda forma um desenho como representado na figura. Com base nessas informações, é possível afirmar que a frequência de oscilação da mão da pessoa é de quanto? E aí? O que eu tenho aí na minha figura? Né? Eu preciso interpretar exatamente aí esse gráfico. O que é esse 3,5 que ele deu? Né? Então, olhando aqui, eu vou pegar o seguinte, ó, velocidade não é ΔS sobre ΔT, ou ΔX sobre ΔT. No caso aqui, olhando a figura, eu tenho o ΔX. Peraí, desliguei a mesa digital de novo. Eu tenho aqui ó, o ΔX, e ele deu aqui ó, o ΔT, o tempo que ele ficou chacoalhando a cordinha. Então, eu tenho 3,5 dividido por 1,75. Então, a velocidade de propagação dessa onda é de 2 metros por segundo.
E aí, como ele quer frequência, agora vem uma parte fundamental aqui. Eu falo que esse exercício de onda é meio complicado eu contar crista e vale muitas vezes, porque ele dá pedaços quebrados. Eu costumo dividir em quartos de onda. Como assim quartos de onda? Ué, se metade da onda é uma crista e outra metade é um vale, então metade da metade é um quarto da onda. É o quê? É metade da crista e metade do vale. Fazendo essa divisão de quartos de onda, eu tenho aqui, ó, vou dividir aqui então. Ó. Aqui eu tenho um quarto de onda, aqui eu tenho outro quarto de onda, aqui eu tenho outro quarto de onda e assim por diante. Cada pedacinho desse aqui corresponde a um quarto do comprimento de onda. Quanto eu tenho aqui então? Eu tenho, ó, 1, 2, 3. Aqui eu posso contar de duas formas, né? Minha onda tem 1, 2, 3, 4. Mas eu prefiro contar tudo. Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quartos do comprimento de onda tem que dar 3,5 metros. Então, o comprimento de onda é 3,5 vezes 4 dividido por 7. 3,5 por 7 dá meio, vezes 4. A minha onda tem um comprimento de 2 metros. Certo? Outra forma, você podia fazer, né? Olha, eu tenho 7 quadradinhos, vale 3,5. Então, cada quadradinho vale meio. A minha onda tem 4 quadradinhos, então vale 2 metros. Podia fazer assim também. Bom, feito isso, agora eu vou aplicar a equação fundamental da onda. V igual a lambda F. Então lá. V igual a lambda vezes F. O V vale 2, o lambda vale 2 igual a F. Qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 2? 1. Então, a frequência é de 1 Hz, que está aqui na letra B. Cara, essa aula tem muita onda, meio mal de onda. Meio mal de ondas, ó. Ainda bem que eu gravei isso, hein? Ainda bem. Um trem de pulsos senoidais com frequência de 10 Hz propaga-se ao longo de uma corda elástica e não absorvedora de energia, com velocidade de 2 metros por segundo. Esses pulsos vão passar por um ponto P da corda, como está sugerido no esquema abaixo. O comprimento de onda dos pulsos, bem como o intervalo de tempo. Nossa, o cara chama de tal intervalo de tempo que eles gastam para passar completamente pelo ponto P são quanto? Bom, a ideia básica é a seguinte, ó, ele deu a frequência vale 10 Hz, que mais? E a velocidade vale 2 metros por segundo. E aí, o que eu vou fazer então lá? Vou achar o comprimento de onda, V igual a lambda F, 2 é igual a lambda vezes 10, então 2 sobre 10 é igual a lambda, lambda é igual a 0,2 metros, ou 20 centímetros. Então, não é 25, elimino a A e a C. Beleza? Aí ele quer saber o seguinte, aqui mais? Qual é o intervalo de tempo que eles gastam para passar completamente pelo ponto P? E aí? Se eu tenho lá que minha onda ali tem 20 centímetros, como que eu vou achar o tempo que eles gastam aí? E aí? Olhando a minha figura, eu tenho quantas ondas aqui? Eu tenho que descobrir isso. Olhando a figura lá, ó, olha aqui, ó. Uma onda está aqui, ó. Essa é uma. Aqui eu tenho outra, já que é uma onda senoidal, né? E aqui eu tenho uma terceira. Quantas oscilações eu tenho ali? Não tem a terceira completa, né? Só tenho metade. Então, o tempo que eu tenho ali, né?
O tempo tal que ele quer saber ali, ó, é o quê? É 2 períodos e meio. Esse é o que vai acontecer. Bom, como o período é o inverso da frequência, o tempo tal vai ser 2,5 vezes 1 sobre 10. Então, esse tempo é 0,25 segundos ou 250 milissegundos. Opa, Isso é hora de travar a tela aqui. Ah, legal. Ou voltar funcionou. ms, não metro por segundo, só 250 milissegundos. E isso estava aqui na letra A. Beleza? Tranquilo? Menos um. Fugiu mais um aí. Gabriel, atento lá. Vamos ver, até o final tem que dar, não? Acho que vai, Gabriel. Olha lá, ó. A agulha utilizada nas máquinas de fazer tatuagem deposita o pigmento de tinta a uma profundidade de 2 milímetros abaixo da superfície da pele. Por conta da dimensão típica da gota depositada, o organismo não conhece absorver a tinta, fazendo com que a tatuagem fique perene. Porém, para remover tatuagens, pode-se incidir luz laser nas gotas de tinta, fragmentando-as em pedaços menores, possibilitando assim a absorção do pigmento pelo organismo. Para escolher um laser que atinja a profundidade do pigmento, o médico valeu-se das informações do gráfico e da imagem abaixo. Então, no gráfico, tem a penetração óptica, quantos milímetros ele vai entrar, de acordo com a frequência em terahertz, ou seja, 10 a 12 Hz. E aqui ao lado, só mudar as carinhas de lugar aqui. Aí, vai tudo para baixo aqui agora. Eu tenho lá a profundidade de penetração de cada tipo de laser, e eu que fica só na epiderme, na derme, até chegar no tecido adiposo. O laser que mais se aproxima do ideal para remover uma tatuagem seria, dados os módulos da luz no interior da pele, é igual a 2,3 vezes 10 oitava metros por segundo. E aí? O que eu tenho que procurar lá, então? Olhando o nosso gráfico aqui, qual que é... Ele disse que a profundidade da tinta, né? Vou começar por aqui. Ó. A tinta foi depositada a uma profundidade de 2 milímetros. Então, preciso achar o laser que chega lá a 2 milímetros. Olhando no gráfico, 2 milímetros, na penetração de 2 milímetros está aqui. É essa linha que eu vou trabalhar. Então, quem que seria aqui 300 a menor frequência? É isso aqui. Certo? E eu tenho a maior frequência possível. E aí? A menor frequência que eu tenho vai ser quanto? Aqui vai ter que ser meio que um chutão, né? A divisão do gráfico não está muito precisa, e a minha linha também não. Mas eu deveria aqui imaginar mais ou menos 5 partes. Então, a menor frequência deve ser o quê? É aproximadamente, aí eu vou colocar aqui 320. Vai estar com o número exato aí. 320 terahertz. Ou 320 vezes 10 a 12 Hz. Qual vai ser o comprimento de onda dele, então? Os dados aqui estão em relação a comprimento de onda. Então, eu vou usar a equação fundamental
V igual a lambda F. Então, o lambda é V dividido por F. Então, a gente vai ter aqui, ó, o comprimento de onda, a velocidade 2,3 vezes 10 à oitava, dividido por 3, vou colocar assim, 3,2 vezes 10 a 14. 2,3 dividido por 3,2, isso aqui vai dar aproximadamente 0,72. Vezes 10, 8 menos 14 dá menos 6. Certo? Ou, né, isso aqui seria 720 vezes 10 a menos 9 metros. Por quê? É muito comum trabalhar com comprimento de onda em nanômetros. 720 nanômetros. Então, olhando na segunda imagem, quem que eu vou ter ali? 720. 720 seria aqui, né? Ó, comprimento de onda em nanômetros. Então, 720 estaria por aqui. Está mais perto dos 694. Então, como eu aproximei ali o comprimento de onda, né? Então, aproximando aqui também, aproximei a frequência. Então, a resposta deve ser o rubi. Beleza? Vou subir a tela aqui. Congelou a imagem. Aí foi. Você pode calcular para o outro, que vai dar 500 e pouco. Aí você vai ver que o nível que vai dar certo ali vai estar fora das faixas do laser que a gente tem. Aí não vai ter resposta. Então, por isso que eu fico ali com a menor frequência. Porque quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Beleza? Provocar pulsos sucessivos em cordas pode ser uma verdadeira revolução fitness, com vista a obter e manter uma estrutura muscular perfeita. Aí, Igão, essa é a revolução fitness. Já qual é a corda? Balança o negócio lá, Igão. Olha só que coisa estranha, viu, esse negócio aí. Tô fora. Admita que um atleta provoque em uma corda tensa um pulso com perfil assimilável a um triângulo retângulo, com catetos de comprimentos B e C, respectivamente, como representado no esquema abaixo. Suponha também que esse pulso se propague ao longo da corda com velocidade e intensidade constante. Vamos ver aqui então o que interessa. A parte de cima não tinha muita informação importante. A parte de baixo. Até lá, ajuda eu que só tenho 4 minutos. Até lá. Aí. Sabendo que determinado ponto da corda gasta um intervalo de tempo tesão para subir da sua posição do nível de repouso até o topo do pulso e um intervalo de tempo telinha para retornar a esse mesmo nível de repouso, pede-se calcular a relação telinha sobre T em função dos comprimentos B e C. Puxa, aí quebrou nós agora, né? Está dizendo o seguinte, ó. Essa parte da corda aqui, ó, vamos pensar num triângulo. Essa parte da corda aqui, ela demora um tempo T para subir. E aí ele demora um tempo, imaginando o resto aqui, para descer, ele demora um tempo, que ele chamou aí de telinha. E ele quer essa relação T sobre telinha. Eu vou chamar aqui a altura de H, porque isso aqui vai ser importante. Por que esse H, falei H, escrevi Y. Por que esse Y vai ser importante, então, aí, Marcelo? Porque ele é comum para os dois triângulos, né? Então, eu tenho aqui o triângulo CY e o triângulo BY aqui do outro lado. Bom, não queria usar geometria, mas vou ter que usar. Vou colocar aqui, ó, esse ângulo e esse ângulo. Quem são eles? Vou chamar um ângulo aqui de alfa e o outro de beta. Por quê? Quem que é a tangente? Quem que é a tangente de alfa? Tangente, melhor não, né? Melhor usar seno e cosseno. Fica mais interessante. Eu vou usar tangente depois.
Seguinte, ó. Vou chamar essa distância que ele percorre aqui, ó, de x. E esse outro aqui, ó, vai percorrer uma distância x'. Vou ter que fazer essas relações, né? Então, agora, talvez eu possa pensar em tangente para relacionar o x e o x'. Bom, seguinte, ó. Vou fazer assim, ó. Tangente de alfa é seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Certo? Quem que é a tangente? Cateto oposto, y, dividido pelo cateto adjacente, que é o x'. Quem que é o x'? Isso aqui seria seno de alfa sobre cosseno de alfa. Quem que é o x'? X' é o v vezes o t'. Porque ele falou que demora um tempo t' para aquela parte descer. Isso aqui tem que ser seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Certo? Vou guardar essa expressão aqui por enquanto. Mas aí qual que é o problema, né? Eu vou usar a ideia que o seno de beta é o cosseno de alfa, já que eles são complementares. Lá na frente. Vai cair a chamada, mas tem que terminar isso. Né? Faz a mesma coisa para o beta. Vou fazer a mesma coisa para o beta. Aí, ó. Tangente de beta, seno de beta sobre cosseno de beta. Quem que é a tangente de beta? Cateto oposto, y, sobre o x. E isso é seno de beta sobre cosseno de beta. Quem que é o x? O x é VT. Então, vai ficar assim, ó, y sobre v vezes t é seno de beta sobre cosseno de beta. E eu não fiz chamada dessa aula, né? Não mandei vocês colocar no chat lá.